Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Se você curte esse tipo de conteúdo, me segue no Instagram, meu perfil é eduardosantos.mbb, no LinkedIn o perfil é San Consultoria, tá? E eu posto conteúdos quase todos os dias nessas redes sociais, tá bom? Também pode me seguir no YouTube, no canal San Consultoria também, tá? Seguindo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, colocar suas dúvidas ali nos comentários, também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que pode fazer sentido, a pessoa também saber um pouco mais sobre Lean Six Sigma, tá? Peço esse favor para vocês, dá uma força para o canal, tá bom? Qual que é a ideia desse vídeo? A gente vai fazer uma série de 7 vídeos, na verdade, sobre as 7 ferramentas da qualidade, ou seja, um vídeo para cada ferramenta, tá bom? Então a ideia é quais são os conceitos de cada ferramenta. Não é um treinamento da ferramenta, tá? São conceitos bem rápidos. Então, depois, se tiver dúvida mais específica sobre a ferramenta, peço que vocês procurem nos canais que eu falei para vocês, tá bom? Então, são conceitos rápidos, como que eu faço elas, onde eu faço elas, nesse onde dá para usar Minitab, não dá, então essa é a grande ideia, tá bom? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez e bora pro vídeo. Bora lá, pessoal. Então, vamos falar sobre as 7 ferramentas da qualidade. Quais são essas 7 ferramentas, né? Então, algumas pessoas têm dúvidas, eu até partilhei lá no meu perfil, né, no Instagram e no LinkedIn, mas para quem tem dúvida, aqui estão as 7 ferramentas. Então, é o fluxograma, folha de verificação, gráfico de Pareto, histograma, gráfico de dispersão, carta de controle e o Ishikawa. Essas 7 ferramentas elas foram agrupadas por um grande guru chamado Kaori Ishikawa, que vocês podem olhar até que ele tem o nome ali da 7ª ferramenta. Então, as outras 6 ferramentas já existiam e ele colocou mais essa ferramenta que ele criou, que depois vocês vão ver o que, que é ela, para quem não conhece ainda, tá? Agrupou, e essas ferramentas lá nos anos 1950 e até hoje elas são muito utilizadas nos projetos de análise e solução de problema, e no dia a dia mesmo das empresas, né, para executar vários tipos de atividades, né, que envolvem solução de problemas, análises, né, como um todo, tá? E até algumas outras ferramentas que podem ser usadas aí no dia a dia das empresas, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta fluxograma, tá bem? Vamos lá, pessoal. Então, para quem nunca viu um fluxograma, eu sempre vou trazer uma figurinha aqui do lado, não quer dizer que está certo ou errado, tá? Mas aqui é só para vocês lembrarem, fazer uma alusão ao que é a ferramenta fluxograma. Então vamos lá. O que, que é o fluxograma, né? É uma representação gráfica dos passos e etapas sequenciais de um determinado processo, tá? Aqui também, pessoal, a gente pode até falar mais um pouquinho do que é, e em alguns lugares também chamam isso de mapa de processo, ou mapa do processo, diagrama de processo, é a mesma ferramenta, tá bem? Por que, que eu faço um fluxograma? Geralmente é que eu quero identificar visualmente como o processo ocorre na vida real, tá? As conexões entre etapas, postos de operação e de inspeção, fluxo de processo e etc. Ali, pessoal, vida real, por que está em negrito, né? Porque é muito importante destacar isso. A ideia quando eu faço um fluxograma não é eu desenhar o que eu acho que é o processo ou perguntar para uma pessoa que tem muita experiência ela falar para você como ocorre. Não. O ideal é que a pessoa que está conduzindo o projeto ou alguém que ela delegou vá no processo e mapeie o processo real para ver como que acontece, que a gente chama de Gemba, né? Como, o que está acontecendo lá no Gemba, tá? Então é muito importante que esse mapa de processo seja um mapa de processo verdadeiro e não aquilo que eu imagino que seja. Tá? E como que eu mapeio? Então, deve mapear o fluxo real, atual do processo, como a gente acabou de falar, deve identificar onde o processo começa e onde ele termina, isso vai definir o tamanho do escopo do projeto, e ele utiliza ícones padronizados. Então, uma grande vantagem dessa ferramenta, assim como acontece com a ferramenta Lean, que chama mapeamento de fluxo de valor, eles usam ícones padronizados. Então, independente da língua que está escrito, em português, em alemão, em inglês, em espanhol, pelo símbolo eu sei mais ou menos o que está acontecendo ali, mesmo que eu não saiba falar aquele idioma. Essa é a grande ideia. Tá? E aqui são os ícones padronizados, né? Então, para início e fim, eu uso essa elipse, um oval, tá? Para passos operacionais, uso um quadrado ou retângulo. Para pontos de inspeção, né, que envolve qualidade, aí uso o círculo. Para pontos de decisão, né, quando eu tenho mais de um caminho a percorrer, eu uso o losango. Quando a operação gargalo, uso essa ferramenta, parece um D. Né? Para transporte, uso a seta. E para armazenagem, eu uso o triângulo invertido. As cores aqui são só simbólicas, tá? Não tem padrão de cor.
Continuando aqui, onde que eu consigo fazer esse fluxograma, né? Então eu posso fazer no próprio Excel, eu consigo usar formas dentro do Excel. Não é muito fácil, não é muito simples, mas dá para fazer. PowerPoint eu uso bastante, o Canva dá para fazer, não uso muito. O Miro, eu fiz um exemplo no Miro, achei bem legal, porém, para você ter acesso a mais imagens, mais símbolos, muitas vezes ele vai pedir para você ir para o plano pago, tá? Mas não tenho dinheiro, usa o PowerPoint, tá bom? Tranquilo. E aqui, pessoal, só para deixar o nosso contato, né? Então aqui tem nosso telefone, o e-mail de contato, o nosso canal do LinkedIn. Então vamos lá ver como é que faz na prática, pessoal? Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente está vendo uma sequência. Quando eu quero fazer um mapa de processo, eu tenho algumas etapas que eu quero cumprir. Então a primeira é definir a amplitude total do processo mapeado. Onde é o processo início e o processo fim? Depois nós vamos ver um exemplo, tá? Por mais que tenha aquela caixinha nesse fim, não é isso, tá? Seria a caixinha que vem depois do início e a caixinha que vem antes do fim, né? Seria essa a ideia, né? Mostrar exatamente o escopo, onde começa e onde termina meu processo. É, depois identificar as etapas que estão no meio ali, né? Então, entre o início e o fim, o que está acontecendo ali. As etapas do processo, classificar elas, né? Como valor agregado ou não agregado. E identificar os pontos de coleta de dados que a gente chama de tally, tá? Ou tally, para quem não quiser falar o termo em inglês, mas ponto tally, tá? Esse ponto tally, apesar de parecer difícil de entender, mas imagine que você está fazendo um projeto e você tem alguma fonte de dado na sua mão para dizer que ali existe um problema. Essa fonte de dado vem de algum lugar. O ponto tele seria ali, tá? É onde o dado está vindo. Depois ele também está associado aonde que eu coleto esses dados depois na prática, de teste de hipótese, por exemplo. Então, muitas vezes eu não sei. Então, eu posso não colocar no primeiro momento e depois, quando eu chegar lá na fase de análise, eu identificar mais locais para estar coletando dados, tá bem? Sem problema. E tem 3 passos que também está aqui, né, que seria um mapa de processo de alto nível que a gente fala, que é identificar as saídas do processo, Y, identificar as entradas do processo, X, e classificar as entradas como controlável, que é C, ruído, que é N, e ou procedimento de operação padrão, que é SOP, tá? Mas assim, não se preocupe, que isso aqui tem um exemplo aqui embaixo. Então vamos imaginar que o processo é cliente informa o tipo de lanche e o ponto da carne que ele deseja, né? Então aqui a saída, o pedido do cliente foi registrado, o pedido do cliente foi enviado para a produção. Eu poderia ter aqui mais algumas saídas, por exemplo, ponto da carne definido, tá? Tipo de lanche definido. Porque também são saídas desse processo, não sei se vocês concordam. Por que eu não tinha colocado? Porque, teoricamente, eu imagino que já está aqui dentro. Ó, quando eu registrei o pedido, eu coloquei isso. E quando eu enviei para a produção, também informei o que o cliente quer. Mas aqui tem um ponto importante, pessoal. A gente não tem que achar nada. Se você não tem certeza que dentro do pedido está isso, coloca a parte aqui e depois você vai ver se realmente isso acontece ou não, tá? Só lembrando que o que você está mapeando aqui é vida real. Então, se você não mapeia esses dois, não deveria estar aqui, e aí você já está começando a descobrir potenciais causas também, né? Nesse caso é um problema, mas está descobrindo potenciais causas que estão lá no script de atendimento, tá bom? Depois as entradas, ó. Então, o cliente é uma entrada, o atendente, o telefone ou o app, o script de atendimento e o menu do cardápio, né? Então, assim, o que seria a entrada, pessoal? São todos os recursos necessários para que esse processo aconteça. E a saída é o produto desse processo, tá bom? No conceito clássico de processo, tá bem? E aqui tem um exemplo. Tá? Então, o início e o fim, vocês podem ver ali o início e o fim. O que importa para nós é esse processo aqui, ó. O cliente liga para a hamburgueria e o último processo, que é o cliente recebe o pedido ou o cliente recebe o estorno, tá bom? De um pedido ruim. E depois, lembra, a etapa 2 seria o que está no meio desse processo, então todas as etapas estão no meio. Depois, classificar VA, NVA, tá? E por último, definir o ponto tele, que é onde está sendo coletadas as informações. Tudo bem? Então, esse é o fluxograma. Se eu quiser usar um PowerPoint, vamos ver um exemplo aqui, ó. Onde que eu vou aqui, pessoal? Inserir formas. Então, por exemplo, ó, o início eu vou usar esse aqui, né? Que nós falamos. Então, início. Não vou usar, não vou escrever nada, tá? Só para vocês verem como que é, tá bom? Depois aqui, ó, o retângulo, por exemplo, né? Então, uma operação. Uma operação. Tem uma inspeção de qualidade. Eu tenho uma inspeção de qualidade. Aqui. Dessa inspeção de qualidade,
tem um ponto de decisão. Por exemplo, se a peça está boa ou está ruim. Eu estou cego aqui, não estou achando a, a ferramenta aqui, a figura. Pronto. Então, assim, ó, vamos imaginar que fosse isso aqui, tá? Depois disso, eu também tenho a questão das conexões entre as etapas, né? Então, aqui eu tenho uma seta reta, e aí, se você percebeu, ó, eu linkei as duas figuras. Então, se eu arrastar aqui, a seta também é arrastada, tá bom? Depois aqui, ó, eu posso ir copiando e colando e colocando aqui na sequência. Tá? Simples assim, pessoal. Por exemplo, e aqui como a gente falou, eu tenho duas saídas possíveis, né? Então aqui e aqui, por exemplo. Então, acho que deu para entender que é um ponto de decisão, né? Então a qualidade fez uma inspeção, a peça está boa ou está ruim? E aí eu tenho que falar, se a peça estiver boa, eu faço isso, se a peça estiver ruim, eu faço isso. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um texto aqui, uma coisa. Então aqui a peça está ok, aqui a peça está não ok, por exemplo. É só um exemplo simples, tá, pessoal? E aí vamos imaginar que aqui eu tenho alguma outra decisão que tem que ser tomada, por exemplo. Então, nesse caso aqui, e depois eu vou para o fim, e eu vou colocar o fim aqui, ó. Ou aqui, ó. Posso até colocar aqui, ó. Aqui, tá? Então aqui eu vou colocar a seta. E aqui eu tenho que ter, sempre tem que terminar o mapa, tá? Então eu tenho que ter uma seta aqui. Então eu não tenho essa seta curva, eu vou lá, volto e ela tá aqui, ó. Ou aqui também, tá? Então eu pego aqui e venho aqui. Pronto, isso seria um mapa. Então, início e fim, processo 1, né? Inspeção da qualidade, definição do que aconteceu na inspeção. Se tiver bom, vem para um caminho, se tiver ruim, vem para um outro, tem algum plano de ação e tem que chegar todos num fim, tá bom? Então, isso é usando o PowerPoint para fazer um fluxograma de processo, tá bem? Eu também posso usar o Miro. Então, aqui no Miro, como eu falei para vocês, ele é pago, né, pessoal? Mas eu consigo fazer algumas versões com ele free, tá bom? Aqui eu tenho algumas de mapeamento de processo mesmo que eu posso usar, por exemplo, tá? Então você vai lá e coloca a caixinha. Esse aqui serviria para o início, tá vendo que ele já chama de término, tá vendo? Então assim, aqui já está num formato mais clássico, né, de fluxograma. Então percebam, eu quero conectar, eu venho aqui e conecto. Bem simples de usar, tá? Eu não tenho aqui eu tenho de armazenar, já não tenho, eu não estou vendo uma seta e não estou vendo, por exemplo, o triângulo, né? O triângulo não, o losango. Então eu venho aqui em fórmulas básicas, né? Formas básicas, desculpa, tá? Aqui está o losango, tá? Que é o ponto de inspeção, né? De decisão, desculpa. Então o losango é o ponto de decisão, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser conectar, eu clico ali no azul e vou até onde eu quero conectar, tá bem? Lembrando, sempre depois de um ponto de decisão, eu tenho que ter dois caminhos lógicos, dois ou mais, tá? Posso aqui ter até três, né? No caso aqui da figura, tá? Então, eu tenho que ter esse caminho. Então, eu vou conectar aqui. Eu posso ter um outro caminho. Não, não quero esse. É esse. Tá? Eu posso ter um outro caminho aqui, que fica aqui, por exemplo. E aí eu conecto aqui, por exemplo, tá? E é a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos imaginar que eu quisesse finalizar. Eu venho aqui e vamos colocar aqui como se isso aqui fosse o processo final, tá? Não tem certo e errado, tá bom? Então aqui vamos conectar. Aqui. Aqui se vira a vantagem, eu selecionei uma seta reta e ele já entendeu que é uma seta curva, tá bom? Então, isso seria fazer no Miro, tá bom? Então vocês podem procurar aí no Google Miro,
ele vai aparecer isso aqui, vocês fazem um cadastro e ele te dá acesso a alguns mapas free, tá? Eu já fiz vários e ele está deixando eu fazer free, tá bom? O que eu vi que dá erro é quando você quer alguma figura em especial, alguma imagem, aí ele fala que você tem que mudar e fazer o upgrade do seu plano, tá bom? Mas nos planos básicos eu consegui fazer, já fiz alguns aqui dentro, como vocês viram, o da hamburgueria tá aqui, tá? Aquele que vocês estavam vendo lá no Excel, tá? Aqui, se eu quiser arrastar a tela, eu selecionaria a seta aí, mexo, tá bom? E o zoom aqui, tá bom? Mas, pessoal, não quero ter dor de cabeça, criar cadastro, PowerPoint, basicão, vai lá e faz, tá bom? Então, eu vou tirar aqui minha tela da apresentação, só um minuto, e voltar à tela com vocês. Então, nessa primeira ferramenta, era isso que eu queria mostrar para vocês, que dá para fazer o fluxograma em vários recursos. A gente viu lá no PowerPoint, bem simples, no Miro, que é mais fácil de fazer, mas tem a questão de ter que fazer cadastro, e muitas vezes as pessoas não querem fazer, tá? Mas que vocês viram que dá para fazer de boa, então não tem mais desculpa, hein? Agora, quando for fazer um fluxograma, dá. Não consigo fazer porque eu não sei, eu não tenho um Miro. Não, dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer no Canva, dá para fazer em vários outros, dá para fazer até no Excel, se vocês quiserem, dá para fazer no Word, se quiser, tá? Eu acho mais fácil de todos o PowerPoint, tá? Já fiz muitas vezes, não tem dor de cabeça, tá bem? E lembrando, essa ferramenta não se faz no Minitab, tudo bem? É muito importante. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.